venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A baleia corcunda é uma das criaturas mais majestosas na Terra. Ela é enorme em tamanho e surpreendente em beleza. É quase inimaginável que um animal de 16 metros de comprimento, pesando mais de 30 toneladas, possa romper a água em plena exposição de seu magnífico poder. Esse mamífero tem um coração que pesa cerca de 200 quilos e come, durante a temporada de alimentação, 2.000 a 2.500 quilos de plâncton e pequenos peixes todos os dias. Você vai encontrar excursões para observação de baleias em todo o mundo. As costas norte, leste e oeste do Canadá oferecem ampla oportunidade de ver essas grandes criaturas. Em 3 de dezembro de 2012, o capitão Jerry Smith, do Centro Aquaventures Dive, em Baltimore, West Cork, na Irlanda, levou um grupo de pessoas em excursão para ver as baleias corcundas. Eles estavam a bordo de um barco chamado Wave Chieftain. No momento em que o barco parou, todos os passageiros foram orientados a olhar para o estibordo do navio. Eles olharam atentamente, buscando um sinal de que estavam na área certa. Eles procuravam um movimento da baleia, esperando que ela subisse à superfície a qualquer momento. Foi então numa foto agora famosa que o fotógrafo Simon Dugan capturou um salto da baleia corcunda. Mas sabe de uma coisa? Todos os demais passageiros do Wave Chieftain perderam o espetáculo, porque eles estavam de costas para a ação. Eles estavam no lugar certo, mas olhando para a direção errada. Eles olharam para o lado errado do barco. Sabe, amigos, enquanto nós aguardamos o breve retorno de Jesus a esta terra, eu pergunto, será que nós estamos olhando na direção certa? Sabemos como Jesus vai voltar ou será que estamos procurando no lugar errado? Ao longo da história, as civilizações têm se preocupado com a vida após a morte. Cada cultura parece ter uma busca preciosa pela imortalidade. No Antigo Egito, as pirâmides foram construídas para eternizar a procura dos faraós pela imortalidade. Os antigos babilônios procuravam a imortalidade, os romanos procuravam a imortalidade, os incas, os maias e suas grandes pirâmides, todas foram construídas na busca pela imortalidade. Isso não nos deveria surpreender, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O homem foi feito com um desejo natural de viver para sempre. No entanto, ao longo da história, a humanidade tem procurado em todos os lugares errados que você possa imaginar. Ainda hoje, existem até cristãos procurando a imortalidade no lugar errado. Hoje nós vamos estudar a maneira pela qual Jesus vai voltar. Nós já aprendemos quais são os sinais aos quais devemos estar atentos. Se você perdeu a transmissão dos programas mais recentes do Está Escrito Canadá, não há nenhum problema, você pode visitar o nosso website www.estaescrito.ca e lá você pode procurar os programas que perdeu. Mas para começar, nós vamos olhar na Bíblia uma passagem bem descritiva, bem explicativa, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Esta passagem diz que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Literalmente, no original grego, essa palavra significa perecível.
E nós usamos essa palavra muitas vezes no contexto de alimentos, alimentos perecíveis e não perecíveis. Alimentos perecíveis são aqueles que podem estragar facilmente e os não perecíveis são aqueles alimentos que são enlatados, embalados e que aparentemente duram para sempre. Agora, eu e você somos produtos perecíveis. Parece um pensamento um tanto mórbido, mas é assim que nós nascemos. É assim que nós somos criados e a verdade é que assim que nascemos, nós já começamos a morrer, porque somos perecíveis. Este corpo corruptível, mortal, vai naquele dia ser revestido de incorruptibilidade e revestido da imortalidade. Essa imortalidade que desde os tempos antigos e as civilizações antigas, elas têm se esforçado por alcançar, essa imortalidade será nossa, sua e minha. Jesus está voltando para estabelecer um reino de bens não perecíveis. Ele nos criou originalmente para durarmos para sempre, mas por causa do pecado, estamos consequentemente sujeitos à morte. Porém, Jesus morreu para nos libertar dessa consequência e quando Ele voltar, isso será plenamente concretizado em seu reino e seu povo vai durar para sempre. O que vai acontecer depois daquele piscar de olhos, após a última trombeta e depois de sermos revestidos da imortalidade? O que será? Nós vamos começar a ver por nós mesmos o que Jesus realmente quis dizer quando falou em João, capítulo 14, versos 2 e 3, o seguinte: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus preparou um lugar maravilhoso para nós. Esse lugar é descrito pelo apóstolo João em Apocalipse, capítulo 21, versos 18 e 19. Apocalipse 21, 18 e 19. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Em seguida, João nos diz que a cidade tem 12 fundamentos e cada um destes fundamentos é composto de uma pedra preciosa diferente da outra. E ele continua dizendo no verso 21, Apocalipse capítulo 21, verso 21. E as 12 pedras eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Será um lugar de beleza incomparável. Essa cidade e os seus habitantes vão durar para sempre. E Deus revelou esse plano emocionante do final dos tempos em sua palavra, porque Ele quer que eu e você estejamos vigiando na direção certa. Ele não quer que nós percamos este lindo lugar cheio de paz. Jesus deseja que nós enxerguemos claramente e que não sejamos enganados. Então, vamos até a Bíblia com os olhos do coração e da mente abertos a fim de descobrir como isso vai acontecer. Então, como Cristo irá voltar e nos levar para essa cidade magnífica descrita em Apocalipse 21? Como será isso? Em primeiro lugar, esse será um evento literal. Lucas capítulo 17, verso 24, Lucas 17, 24 descreve esse acontecimento da seguinte maneira: Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem nas nuvens do céu. A vinda de Jesus é descrita como um relâmpago. Um relâmpago é real. Ele reluz e risca o céu e todos o veem. O relâmpago pode ser tão brilhante que você consegue vê-lo mesmo com os olhos fechados. No livro de Atos, a segunda vinda de Jesus é descrita mais detalhadamente. No capítulo 1, nos versículos 9 a 11, nós lemos o seguinte, Atos 1, 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então veja, Jesus não desapareceu do meio dos discípulos, mas ele subiu ao céu.
Os discípulos o viram com os seus próprios olhos. Em seguida, 2 anjos celestiais lhes ensinaram que a segunda vinda de Jesus será semelhante à sua ascensão ao céu. De fato, Jesus subiu ao céu e ele mesmo descerá em sua segunda vinda. Alguns falam da segunda vinda de Jesus apenas como um evento espiritual. A Bíblia ensina que Jesus subiu literalmente ao céu e que ele descerá dos céus pelo ar para este planeta que chamamos de lar. Assim como a vinda de Jesus será um evento literal, ele também será um evento visível. João descreveu esse evento visível em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. A Bíblia está dizendo aqui claramente que todo olho o verá. A sua vinda não vai ser vista apenas só pelos crentes, mas todos os habitantes da terra observarão a vinda de Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 30, o seguinte, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Todos os povos da terra é uma descrição de toda a população mundial. Todo mundo vai ver a vinda de Jesus, todos, porque é um evento literal e visível. A vinda de Jesus também será um evento audível. O apóstolo Paulo descreveu a segunda vinda de Jesus em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Paulo aqui continua o tema de um evento literal e visível, mas ele acrescenta esse dado de que o evento também é audível. A voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus não podem ser silenciosos. Será um som que irá ressoar por toda a terra. A primeira passagem que nós lemos hoje, 1 Coríntios 15, 52, também enfatiza a natureza audível do retorno de Cristo. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A trombeta de Deus soará. Eu não acho que esse possa ser um tipo de trompete silencioso. Esse vai ser um som poderoso que vai ressuscitar os mortos do seu sono e do seu descanso. A vinda de Cristo será, portanto, um evento literal, visível e também será um evento audível. E a sua vinda será certamente um evento glorioso. Mateus 16, 7. Veja o que a Bíblia diz aqui. Mateus 16, 7. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. E em Apocalipse 19, 11 a 14, nós encontramos uma descrição dessa aparência gloriosa de Jesus. Apocalipse 19, 14. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Cristo está voltando do céu para ressuscitar os mortos de verdade, portanto, esse será um evento glorioso. Este será um dia de reencontros emocionantes. Você já pensou sobre esse dia em que Jesus vai voltar e reunir familiares de novo? Talvez você tenha perdido já algum ente querido. Talvez você tenha perdido um de seus pais, talvez um cônjuge, possivelmente um filho ou uma filha, ou talvez até mesmo um bebezinho. Jesus está vindo literalmente, ele está voltando visivelmente. Sua vinda será audível para que todos possam ouvi-lo e ele está vindo em glória para reunir você com aqueles entes queridos que colocaram a sua confiança e esperança em Jesus. E por que não colocar a sua total confiança nele hoje mesmo?
A segunda vinda de Jesus também será o evento culminante da história. Jesus promete em Apocalipse 22, 12 e 13 o seguinte: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A segunda vinda de Jesus recompensa cada indivíduo pelo que eles viveram. Nela está o clímax da história humana. Alguns vão vibrar com o seu retorno, mas outros não. Apocalipse 6, 15 a 17 dá alguns detalhes impressionantes daquele dia. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem será capaz de permanecer em pé? Ninguém precisa fazer parte do grupo dos que tremem na vinda de Jesus. Jesus fez provisão para que todos sejamos capazes de suportar aquele dia. 2 Coríntios 1, 24 nos diz, 2 Coríntios 1, 24, porque pela fé estais em pé. Então vejam, nós estamos em pé pela fé. Mas é fé em quê? Efésios 2, 8 a 9 nos dá a resposta. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos capazes de permanecer em pé pela fé na graça de Cristo. Devemos parar de confiar em nós mesmos e confiar plenamente em Jesus, porque Ele abriu o caminho para nós. Jesus está ao nosso lado, Ele não está atrás de nós para nos pegar, Ele está ao nosso lado e Ele quer nos receber. Jesus está voltando para nos levar para estar com Ele. E a sua vinda será literal, visível, audível, gloriosa e será o clímax dos últimos eventos deste mundo. Mas alguns de nós podem estar se perguntando sobre o arrebatamento secreto. E como é isso? E como é que esse arrebatamento secreto se encaixa em tudo isso? Alguns têm dito que a Bíblia retrata a vinda de Jesus como um ladrão em segredo para arrebatar secretamente. E eles dizem isso citando uma passagem bíblica, Mateus 24, verso 36. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E em seguida, no verso 43, Jesus diz assim: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. No entanto, esses textos não parecem estar descrevendo o evento como sendo um evento secreto. Esses textos não estão se referindo à forma de como Jesus vai voltar. Não é a forma que eles se referem, mas eles se referem ao momento da volta de Jesus. Isso se torna evidente pelo uso de palavras como dia e hora. O momento da volta de Jesus é um segredo, mas não a maneira como ele virá. Mateus 24, 44 ajuda a esclarecer essa questão quando diz: Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Portanto, fica evidente que esta referência é ao momento e não à forma como Jesus vai voltar. Refere-se ao tempo da volta de Jesus. Acompanhe comigo uma outra referência da vinda de Jesus que tem a ver com o tempo, mas falando de Jesus como vindo como ladrão. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 10. 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você viu bem aqui? Esse versículo descreve a vinda de Jesus como um ladrão, mas no mesmo contexto diz que ela acontecerá com grande barulho e fogo, ambos atributos bastante sonoros e visuais. A segunda vinda de Jesus vai ser uma surpresa para quem não estiver preparado. Muitas vezes, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto ensinam que a igreja vai ser arrebatada ou removida da terra antes da tribulação. No entanto, Apocalipse 16, 15 novamente descreve a segunda vinda de Cristo como um ladrão depois das primeiras 6 pragas ou depois da tribulação. Apocalipse 16, 15, veja bem.
Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A vinda de Jesus como ladrão surpreende aqueles que não têm se preparado diariamente para aquele dia. Mas alguns perguntam o que dizer da expressão um será tomado e o outro será deixado. Vamos ver essa passagem, Lucas, capítulo 17, verso 36. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Mas vamos nos lembrar de levar em consideração o contexto dessa passagem. Nos versos 26 e 28 daqui do capítulo 17 de Lucas, Jesus diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E eu pergunto a você, o dilúvio nos dias de Noé foi um segredo? E a destruição de Sodoma e Gomorra foi silenciosa? Não. Cada uma dessas comunidades foi bem advertida e os eventos foram bem literais, visíveis, audíveis e foram um clímax daquele momento. A questão de um ser tomado e o outro deixado nos mostra que antes da vinda de Jesus haverá apenas duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. Não existe nenhuma outra possibilidade. Portanto, agora é o tempo de nós decidirmos. Não existe uma segunda chance. Agora é a hora de levarmos esse assunto a sério. E Paulo nos adverte em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. 2 Coríntios 6, 2. Paulo diz o seguinte: Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Nosso destino eterno está sendo resolvido pelas escolhas que fazemos hoje. A vinda de Cristo será um evento literal, um evento visível, um evento audível, glorioso, um evento culminante, o clímax da história. É importante sabermos também que a segunda vinda de Jesus será um evento alegre. Veja as palavras encorajadoras de Paulo em Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. A vinda de Jesus é a única esperança real que temos neste mundo perdido e sem esperança. Sua segunda vinda irá nos renovar, ela vai nos reunir com familiares que perdemos há muito tempo e seremos capazes de dizer as palavras que lemos em Isaías, capítulo 25, verso 9. Isaías 25, 9. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eu quero lhe dizer que Jesus quer muito ter você como um amigo, como uma amiga. Ele quer que você esteja em seu reino. Ele está voltando para levar você para casa. Ele tomou todas as providências para que você possa estar lá. Ele quer que você esteja lá. Ele nos deu sinais de sua volta e nos contou como ele vai voltar. E a pergunta que eu faço hoje é: você não vai entregar a sua vida a ele hoje? Talvez você esteja aí sentado em casa assistindo televisão ou talvez esteja assistindo no seu computador e quem sabe você foi tocado pela mensagem de hoje. Quem sabe você foi tocado porque sabe que tem vivido uma vida em que você tenta fazer as coisas da sua própria maneira, mas nada dá certo. Talvez você esteja hoje sentindo o chamado de vir a Jesus. Talvez esteja sofrendo porque a vida que você tem levado tem conduzido você a situações muito difíceis das quais você não consegue se libertar. Jesus tem um chamado para você. Jesus está chamando você hoje. Em Zacarias, capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Você não foi longe demais. Jesus quer aceitar e receber você onde quer que você esteja. Jesus está voltando e Ele está trazendo esperança para o futuro. Mas Jesus também traz esperança para o dia de hoje. E eu pergunto, você quer ter essa esperança? Você quer viver cheio dessa esperança? Eu e você temos essa chance hoje. E eu quero orar por você, se esse é o seu desejo, para que Deus possa encher a sua vida de esperança. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, esse mundo está chegando ao seu fim e nós não temos esperança alguma aqui.
Jesus é a nossa única esperança. Por isso eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor ajude alguém que talvez esteja em dúvida. Ajude a quem quer que seja que nesse momento está com medo, porque a dúvida e o medo destroem, corroem. Por isso, Senhor, encha o nosso coração com a certeza do Teu perdão e com a esperança da volta de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Este programa está chegando ao final, mas se você perdeu, não se desespere. Você pode ir ao nosso website www.estaescrito.ca e lá você vai poder acompanhar o nosso programa novamente. Ou então no nosso canal do YouTube, youtube.com/Está Escrito Canadá. Todos os programas que já foram produzidos pelo Está Escrito Canadá encontram-se lá em nosso canal do YouTube. Você pode também nos seguir pelo Facebook, facebook.com/Está Escrito Canadá. De qualquer lugar do mundo você pode ter acesso e é sempre um privilégio quando você está aqui nos acompanhando. Espero tê-lo de volta aqui no nosso próximo encontro, estamos nos preparando para isso e até lá eu quero que você se lembre, nunca se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.